Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. No livro de Daniel, no capítulo de número 6, uma narrativa de uma situação que um homem, um servo de Deus, ele passou. Eu quero que você venha refletir na vida de Daniel, em tudo que o Senhor ele fez na vida de Daniel. Diz a história que o rei Dário constituiu 120 homens no seu reinado, para que pudesse então assim o auxiliar, o ajudar a ele durante o seu reinado. E sobre esses 120 homens, ele constituiu 3 príncipes, e entre os 3 príncipes ali estava Daniel. E entre esses 3 homens, Daniel se destacou. Por que Daniel se destacou? Daniel se destacou porque a sua vida estava segura nas mãos de Deus, ou seja, no projeto de Deus. E diz a história que esses homens se levantaram contra Daniel e começaram a procurar ocasiões para que pudessem até mesmo trazer fatos, coisas em desfavor a Daniel. Mas como Daniel, homem íntegro, homem de uma fidelidade muito grande, eles não conseguiram procurar ocasiões, não conseguiram encontrar nada. Então eles ousaram, vamos dizer assim, planejaram e fizeram um edito e levaram até o rei Dário. E apresentaram ao rei Dário aquele edito que, por um determinado tempo, por 30 dias, homem nenhum, ninguém daquele reinado poderia fazer uma petição se não fosse tão somente ao rei Dário, com penalidade de que se alguém pedisse algo a Deus ou a alguém, que ele fosse lançado na cova dos leões. Irmãos, a Bíblia nos diz que o rei, ele assinou aquele decreto, ou seja, ele chancelou aquele decreto. E Dário, como havia constituído Daniel como um dos príncipes, ele tinha por Daniel um carinho muito grande, uma amizade muito grande, porque Daniel era um homem reto. E o que nos chama a atenção é que no momento da emoção ele não pensou o que poderia estar acontecendo com o seu amigo, que ele poderia prejudicar o seu amigo. Ele não pensou nisso. E quando levaram até Daniel então ele não recuou. Ele não recuou da presença de Deus. A narrativa nos diz que Daniel ele tinha por costume orar a Deus 3 vezes ao dia. E é impressionante, irmãos. Eu quero que você entenda, isso aqui é impressionante porque essas mesmas pessoas que fizeram isso, esses mesmos companheiros, ou seja, supostos companheiros de Daniel, eles também armaram a ocasião, eles elaboraram o decreto e armaram também uma ocasião para que pudessem pegar o Daniel. O alvo de toda a história era Daniel. E é interessante que quando Daniel soube daquele edito, daquele decreto, Daniel não recuou. Ele vai para a sua casa. A Bíblia nos diz que havia uma janela aberta, direcionada a Jerusalém. E Daniel ali curva-se diante de Deus, dobra o seu joelho
e começa a falar com Deus, orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes o costumava fazer. Ele não mudou a sua rotina, ele permaneceu fiel a Deus. Os príncipes então, ou seja, eles vieram e naquela armação flagraram Daniel orando e foram até o rei. No versículo de número 14 do capítulo 6 de Daniel, vai falar que eles vieram, o versículo de número 13 diz que eles trouxeram então diante do rei a Daniel e começaram então, explicaram, trouxeram ele e leram, ou seja, trouxeram a lembrança do rei então, o decreto qual o rei havia feito. E o rei, neste momento, ficou pesaroso o seu coração. Ouvindo o rei esse negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. E ele tentou, ele lutou, ele trabalhou e propôs no seu coração de livrar a Daniel antes do pôr do sol, e trabalhou e não conseguiu salvar Daniel. Olha, amados irmãos, o rei Dário, ele era ali a maior autoridade. Ele tinha domínio de tudo, porém não conseguiu livrar o seu amigo. Ele era o homem mais poderoso da época. E mesmo com todo o seu poder, ou seja, com toda a sua autoridade que ele tinha ali, não foi possível, ele não foi capaz de salvar o seu amigo Daniel. O irmão entende? Nem sempre o querer é poder. O rei tentou ganhar tempo, também não conseguiu. Tentou usar o sistema que ele mesmo havia criado. Ou seja, ele buscou a encontrar alguma brecha dentro daquele decreto que pudesse salvar o seu amigo. Também não conseguiu. As brechas que haviam não foram capazes de salvar Daniel da cova dos leões. Mas sabe o que me chama a atenção, o que me impressiona? É que no versículo de número 16 do capítulo 6 vai falar que quando esgotaram todas as suas esperanças de livrar o seu amigo, então eles trazem Daniel até o rei. E o rei então ordenou que fosse lançado conforme o seu decreto na cova dos leões. Mas veja, amados irmãos, o rei então reconheceu e disse, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrarás na cova. É impressionante, amados irmãos, tem muitas pessoas que às vezes buscam, pede de Deus livramento, que Deus livre. Mas às vezes, Deus, Ele não livra você de entrar no problema, mas Ele te livra você em meio ao problema, assim como Ele fez com Daniel. Daniel, ele não recuou, ele não voltou para trás. Não, porque agora, se eu orar a Deus, eu vou ter problema. Daniel não olhou para isso, não. Porque Daniel sabia em quem ele confiava. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor adentra aquela cova. Daniel foi lançado, o anjo se adentra a cova e fecha a boca dos leões. E nada aconteceu com Daniel. No livro aos Efésios, capítulo de número 6,
o Senhor nos dá para nós o mapa, ou seja, a bússola para cada cristão, para cada pessoa, para cada crente que deseja vencer também, assim como Daniel venceu. É preciso ser revestido da armadura de Deus. E é impressionante, amados irmãos. Fala-se do cinto, a armadura fala-se do cinto, que é a verdade. Em João capítulo número 17, versículo também número 17, nos diz a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fala da couraça, a justiça de Deus. Romanos capítulo número 1, versículo 17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá da fé. Irmãos, se a nossa vida estiver segura em Deus, estiver segura no Senhor, o vento pode soprar, a tempestade pode vir, mas de forma alguma você vai sair do lugar, porque o Senhor é a tua segurança, o Senhor é a tua força. Também nos fala também no escudo da fé. Hebreus capítulo número 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Esta é a fé que vence o mundo, é a fé que vence todas as diversidades, as dificuldades. E por falar em dificuldades e diversidades, o tempo que estamos vivendo é o tempo de viver da fé. É o tempo de vivermos da fé. Mas não acaba por aí não. Mas também nos fala sobre calçar os nossos pés. Como disse o profeta Isaías, no capítulo número 52, no versículo 7: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, e que faz ouvir a paz, e que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Também nos fala sobre o escudo, que é o escudo da fé. Hebreus capítulo número 11, versículo número 1 diz assim que: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Impressionante, amados irmãos, que quando o Senhor nos fala sobre fé, sobre crer, Ele mesmo diz que a fé é um dom de Deus, é um dom dado por Deus a todo homem, para crer naquilo que os olhos não vê, porém se espera, tem certeza da parte de Deus, tem certeza que Deus fará. Isso é esperar no Senhor. E por fim, a espada. A espada é interessante, meus irmãos, que a única arma ofensiva que Deus fala para nós na armadura é a espada. Que a espada é a espada da palavra de Deus. A espada é com ela que nós conseguimos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. É com a palavra de Deus que nós conseguimos, que nós alcançamos fé. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então tudo se resume na palavra de Deus. E quando se fala sobre a palavra de Deus, em João capítulo 12, versículo 48, diz assim, ó: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta há de julgar,
no dia final. Ei, talvez você olhe e diz assim: olha aquele irmão, talvez na sua simplicidade não tenha uma palavra dentro de um português, de um vernáculo bem, ou seja, um português bem claro. Às vezes tem palavras meio que, palavras erradas no pronunciar, mas está falando de Deus. Está dizendo para você que confiar em Deus. Sabe por quê? Porque aos Hebreus capítulo número 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ei, se você estiver firmado na palavra de Deus, você pode ter certeza, pode vir o vento que vier, pode soprar da forma que soprar, não vai te tirar de forma alguma, não vai te mover da presença de Deus, porque a tua vida está segura nas mãos do Senhor. Fica com estas palavras. Eu quero orar juntamente com você. Eu quero dirigir um minuto de oração em teu favor, em favor do teu lar, em favor da tua família. E como eu disse no início, eu quero que esta palavra produza em você arrependimento e desejo de estar mais e mais na presença de Deus, de buscar do Senhor. Se o momento agora é difícil, a nossa saída é o Deus que fez os céus e a terra. Ele tem a saída para você. Ele tem a saída para toda a humanidade. É o que diz em Crônicas: se este povo que chama pelo meu nome orar, se converter e buscar a minha presença, eu sararei essa terra. Então o momento é esse, o momento é oportuno. Entrega teus caminhos ao Senhor. Faça como o salmista Davi diz, no Salmo 37:5. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Quero orar por você agora. Ora juntamente comigo. Oramos ao Senhor. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, eu quero agradecer ao Senhor por esta vida que ora juntamente comigo. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, que em todas as áreas, na área financeira, na área material, física e espiritual, o Senhor venha abençoar, estilar esta família, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha responder, enviar resposta de orações, ó Pai amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo também, eu quero te apresentar esta pessoa agora, Senhor, que decidiu entregar a sua vida, Senhor, a Ti. Confiar no Senhor, entregar a sua vida ao Senhor. Que o Senhor venha apagar as transgressões, escrever este nome no livro da vida, se selar para o grande dia da vinda do Senhor. A esta pessoa que também decidiu voltar aos caminhos do Senhor, que o Senhor apague para as transgressões e que uma nova página se abra nesta vida agora, Senhor meu Deus. Que esta vida seja abençoada, que o lar, a família, a sua vida financeira, material, física e espiritual seja abençoado e tudo seja para a glória, louvor e adoração do nome santo do Senhor, que vive e que reina para todo sempre, o nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo.